Oi, meus amores, tudo bem? Mais uma semaninha aí, mais uma aula, né? A gente tá entrando aí, gente. Deixa eu colocar o postinho pra cá. A professora pulou um pouquinho o histograma, porque essa semana a gente vai ter a nossa AD, né? E a professora, depois eu vou voltar no Tendências, tá? Histograma. Então, gente, daí depois a gente volta no histograma, tá? Daí a gente vai ver, começar a ver as medidas, por causa da T, tá? Medidas de tendência central, tá? Ó, lá na página 23, ó, lá na página 23 tá assim, ó, medidas de tendência central. A partir da idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo, tá? Caracterizando a temperatura e vários momentos em um mês qualquer, podemos determinar uma só temperatura que fornece uma ideia aproximada de todo o período. Avaliando as notas dos vários trabalhos de um aluno no bimestre, podemos registrar com apenas uma nota seu aproveitamento no bimestre. É o caso que a professora faz, né? Vejo a média de vocês através da nota Domus, da prova bimestral, da avaliação de desempenho e do trabalhinho que vocês fazem, né? Lógico que esse ano não tá tendo, mas, né? Sempre tem. Em situações como essas, o número obtido é a medida de tendência central, tá? Dos vários números usados. Daí nós temos aí a média aritmética, a mediana, a média ponderada, tá bom? Então, a professora vai estar mostrando para vocês e dando uns exemplinhos, tá bom? Mas é bem facinho essa matéria, bem tranquilo, tá? Tô ensinando ela primeiro por causa que já vai cair, depois a gente volta, tá? Mas é tranquilo, vocês vão gostar. Aqui, ó, medidas de tendência central. São a média aritmética, também a mediana e a moda, tá? Vamos começar aqui vendo a média aritmética, tá? Notas da Marta. Ó, a Marta tirou 8, 10, 9 e 7. Essa é a média aritmética normal, tá? Então, vou somar essas notas. E quantas notas são? 1, 2, 3, 4. E dividir, então, por 4. Aqui deu 34. 34 dividido por 4 deu 8,5. Então, se eu fosse tirar a média desses alunos, da aluna, né, da Marta, somando todas essas notas, ela ficaria com média 8,5, tá? Na média aritmética ponderada, nós temos aqui, ó, se a Alessandra acertar 5 pontos na prova de história, na prova de matemática, que tem peso 4. Por exemplo, ela vai fazer lá um provão. E se ela acertar 5 pontos, ela ganha 4, tá bom? Então, vamos lá. Na prova de história, 6 pontos com peso 2. É a mesma coisa que ela lá, por exemplo, tem sempre matéria, alguma coisa assim que a gente vai fazer, que tem um peso maior. Por exemplo, digamos que é matemática e português, tá bom? Ó, na de inglês, 8 pontos com peso 5. De geografia, 7 com peso 3. Sua média será de média ponderada. O que eu faço? Ó, a primeiro é 5 pontos na prova que valia peso 4. Então, 5 vezes 4. Aqui a professora não multiplicou. Peraí que a professora vai multiplicar. Daí eu deixei para multiplicar e somar depois, acabei não multiplicando. Só um segundo, tá? Pronto, gente, arrumei. Ó, daí eu coloquei aqui, ó. Aqui as notas, a quantidade de ponto e o peso de cada um. O que eu faço aqui embaixo? Aqui eu só vou colocar o peso, tá? Peso 4, peso 2, peso 5, peso 3. Multipliquei tudo e somei, deu 93. E aqui embaixo eu somei que deu 14. 93 dividido por 14 deu aproximadamente 6,6. Então, ela teve aproveitamento aí de 6,6. É isso, tá bom? É bem tranquilinho aí a média ponderada.
Então, é o peso vezes a quantidade de pontos, tá? E aqui embaixo é só a quantidade de pontos. Só isso. E você soma, tá? A moda. Na moda, gente, é o valor com mais frequência em um grupo de dados. Ó, daí o que eu coloquei aqui, ó? Coloquei alguns números, tá? Aqui eles não precisam estar em ordem, não, tá? O que acontece? Eu vou contar a quantidade de números. O 1 tem 1, 2 e 3. O 2 tem 1, 2, 3, 4. O 3 tem 1, 2 e 3. E o 4 tem 1, 2 e 3. Então, qual é o número que tem mais? O 2, perdão. O 2 que tem 4, tá? Ó, então, o número 2 tem 4. Então, neste caso, a moda é o número 2. Por quê? É o número que mais se repete, tá? É a mesma coisa de moda, assim, como eu posso explicar? Coisas que estão na moda, que a gente sempre vê por aí. Então, é a coisa que mais se repete. Então, é isso, entendeu? A moda é o número que mais se repete aí no caso, tá? Daí, nós temos aqui a mediana. Os dados devem ser arrumados em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, nesse caso, eu preciso que os números estejam arrumadinhos em ordem crescente ou decrescente, como é no caso aqui, ó, do 1, 2 e o 3, tá? Se o total de números for ímpar, o valor central é a mediana. Então, vamos lá, ó. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é ímpar, tá? Então, quer dizer o quê? Que o número que estiver no meio. Ó, eu tenho 4 para cá e 4 para cá. O número que está no meio, tá? Se fosse 11, 11 teria 5 de um lado e 5 do outro, tá? Sempre o número que está no centro, tá? Se for, a quantidade for ímpar. Então, a mediana, no caso, é 2, tá? Agora, se for par, será a média aritmética dos dois números que estiverem no centro. Então, ó, aqui eu coloquei na ordem também crescente, né? 4, 5 e 6. Coloquei todos os números 4. Às vezes, gente, eles estão tudo bagunçado, tá? Aqui a professora já arrumou, mas às vezes eles estão tudo bagunçado. Então, o que acontece? Você tem que arrumar ele primeiro, colocar ele em uma ordem crescente, decrescente. Por exemplo, tem todos os uns. Você coloca os uns primeiro, depois os dois, todos os dois que tiverem. Coloca tudo em ordem crescente ou decrescente. Eu prefiro ordem crescente, tá? Daí, o que acontece? Arrumei tudo. Daí, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 números. 10 é par, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois do meio, ó. Então, vai ter que ser 4 de um lado e 4 do outro. E vou pegar os dois do meio, tá vendo? Vai ficar 4 para cá e 4 para lá. Peguei os dois do meio, que é 5 e 5. 5 e 5. São dois números, né? Então, dividido por 2. 5 mais 5, 10, dividido por 2, 5. Então, nesse caso, a mediana é 5. Ah, professora, mas aqui dá 5 do mesmo jeito. Nem sempre, tá? Às vezes, pode ser um outro valor. Poderia ser o 5 e o 6, tá bom? Então, fiquem atentos a isso também, tá? Mas é isso, vocês viram? É bem facinho, bem tranquilo mesmo. Não tem muito segredo não, né? Deu para perceber que não tem. Gente, ó, deu para vocês perceber que é super fácil, né? Daí vocês vão fazer para a professora os exercícios da página 24, tá? São dois exercícios aí. Aí ele tá pedindo para calcular a média aritmética aí. Então, é só você somar e com os números, tá? Deixa eu ver, deixa eu ler para vocês. Ó, um time de futebol realizou algumas partidas. Os resultados foram 3-1, 4-2, teve vários resultados. Sabendo que o time não perdeu nenhuma partida, calcule a média aritmética dos gols. Então, foi que ele não perdeu, né? Daí, então, vai ser o primeiro número. Então, vai ser 3, 4, 1, 3,
2, sempre o primeiro número. Você vai somar os gols marcados e dividir pela quantidade de partidas que teve. E os sofridos também você vai somar os que o outro time fez e dividir, tá bom? Daí tem aí um gráficozinho para você. O gráfico abaixo representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo dos 5 anos em determinada cidade. Daí você vai somar aí, são 5 aí números, né? Que você vai olhar aí na quantidade de animais, vendo onde que tá o gráficozinho de barras, somar e dividir por 5 e ver aí a quantidade, tá? Daí depois nós temos aí também um exercíciozinho na página 25, que é o número 25. Qual é a média de idade do grupo de uma cidade de 6 pessoas de 14 anos? Então, vai ser a média ponderada, tá? Então, é 6 vezes 14, mais 9 vezes 20, e mais 5 vezes 16. E você soma todas as idades e coloca embaixo e faz a mesma coisa que a professora colocou lá, tá? A mesma coisa na 26, tá? Tranquilo, bem tranquilo. E depois da página 26, aí vocês vão, que é sobre média, moda e mediana, que é bem facinho também, tá? Que é bem tranquilinho mesmo, dá para vocês tirarem aí de letra, tenho certeza, né? É uma matéria super fácil. Então, fiquem com Deus, grande beijo, não esqueça de fazer, assistir, se preparar, né? Porque para vocês se prepararem para D e para a prova bimestral também, tá? Amo vocês, grande beijo, fica com Deus, tô com saudade da cheira de dar beijo. Tchau, tchau.